Era uma curiosidade minha. Quando eu comecei a frequentar a televisão, eu percebi que as pessoas têm essa curiosidade. E eu não tinha essa resposta, né? E aí, conversando com psicólogos, amigos, eles falaram o seguinte: Lordela, explicação, vou te explicar o porquê que as pessoas gostam de true crimes. Na nossa mente humana, a gente imagina que a gente só tem boas emoções e bons sentimentos, e nós somos amorosos, carinhosos e empáticos. Tentamos também. Ou tentamos. Mas nós temos muito disso. Só que, paralelamente, todos nós, eu tenho, você tem, todos nós temos o lado violento. Sim. Nós somos seres violentos. Nós somos humanos violentos. Essa violência é para qual motivo? É para você se defender. O animal, quando ele está na floresta, ele não é violento. Ele é amoroso. Só que se ele perceber que querem matá-lo, que querem comê-lo, ele vai ser violento. Instinto, então, né? é o instinto. Então, nós temos violência dentro da gente. Mas a gente não coloca para fora a violência. Porque em raríssimas situações, você é obrigado a ter uma explosão de violência. Raríssimo. Eu, como delegado, atendi casos onde um pai matou um homem que estava tentando estuprar a filha. Ele agiu com extrema violência. Foi absolvido por legítima defesa de terceiro. Mas como é que aquele homem tão pacato foi tão violento de uma hora para outra? É porque naquele momento vem o gatilho da necessidade da violência. Sim. E ele foi e matou aquela pessoa, uma pessoa que nunca tinha matado uma barata. E aí os psicólogos, respondendo agora a sua pergunta, diz o seguinte: esse sentimento de violência vai sendo acumulado e não utilizado. E como é que você coloca para fora? Você coloca para fora assistindo ou sabendo notícias de violência. Porque naquele momento vem dentro de você um sentimento de raiva. Filha da mãe, esse cara não pode sair da cadeia. A gente torce, né, pra ele se ferrar. Ele torce, ele tem que ser condenado. Exato. E todo esse processo, muita gente que está nos assistindo agora, quando eu comecei a falar que ele pode ser solto, a pessoa do outro lado: meu, ele não pode soltar um cara desse. Sim. É um risco para as mulheres. Sim. Mas quando você faz isso, você põe para fora e parece que te dá um equilíbrio até uma certa calma. Vou te dar outro exemplo. Pouca gente falou o que eu vou falar agora. Você vai num jogo de futebol, você vê pessoas pacatas, com a esposa, com o filho, senhores, pessoas de pacato. Você vê na fisionomia. Começa o jogo, o time começa a perder, essa pessoa se transforma e ele começa a gritar. Xinga, quer bater, joga coisa. Você fala, pô, mas o cara paga pra isso? Porque ele sai calmo. Ele pôs pra fora a agressividade. Ele põe pra fora. Porque mesmo quando o time dele ganha, o juiz errou, qualquer bola que ele achou que o juiz errou, ele começa a xingar, filha da mãe! E aquilo, você externa essa violência pra fora. E aquilo te acalma. Então, por isso que True Crimes realmente faz sucesso. No meu canal, na Cena do Crime, o Maníaco do Parque fez um sucesso porque a história ela é longa. É história de filme. Porque ele começou a matar, Ju. Matar não. As mulheres começaram a desaparecer. Não sabia que era homicídio. Então, desapareceu uma mulher que ele pegou na Sé. Só que a mulher mora em Itaquera. Aí uma outra mulher que ele pegou na Sé. A mulher mora na Vila Mariana. Mas são desaparecimentos. Do desaparecimento para um homicídio é um caminho longo. E foram desaparecendo mulheres. Só que desaparece mulher em São Paulo e no Brasil todo dia. Sim. Tem mulher que desaparece por causa do namorado, juventude. Então, você tem um BO de desaparecimento. Só que num determinado momento, um delegado começa a fazer linkar. Porque quando desaparece, você tenta descobrir, desapareceu aonde? A metrô. Metrô. E aí o delegado falou, pô, deve ter um maníaco, deve ter um serial killer. Ele começa, aí sim começa primeiro você linkar. Teve uma história muito interessante, eu acho que você não conhece, eu contei no meu canal. Conte. É a história do maníaco do Parque Trianon. Você sabe dessa história? Não. Tinha outro? Não, é uma história... Tem outro maníaco do parque? Maníaco do Parque Trianon. O Parque Trianon é uma história... Para quem é de São Paulo, você conhece a Avenida Paulista e conhece o Parque Trianon. Sim. Correto? Para quem é de São Paulo, sabe que o Parque Trianon, à noite, ele é ponto de prostituição masculina. Tá. Passar de carro, você vai ver. Até hoje. Até hoje. É ponto de... Qual que é o endereço? Vamos lá. É ponto... Tô brincando. É prostituição
homossexual masculino. Mas vamos lá, tudo bem. Só que o parque não era, Ju. Não era. Na década de 80, um jovem vindo do interior para São Paulo, um jovem homossexual, ele foi conhecer a Avenida Paulista e ele viu o parque. E ele estava à noite andando ali nas redondezas do parque, quando um cara parou e se insinuou para ele. Um homem de meia idade se insinuou para ele. Ele não quis nada na época. Ele foi para casa, mas ele falou, pô, mas eu estava lá, o cara parou. E esse cara era um cara sem limites. E no outro dia ele voltou à noite no parque. Ele foi o primeiro garoto de programa do Parque Trianon. E ele foi lá. E ele ficou lá um tempo e ele conseguiu cliente, que eram clientes de meia idade, todos ricos da região dos Jardins, região da Bela Vista, região de Higienópolis. E sabe o que aconteceu? Ele começou a fazer programa. Começou a fazer programa com homens. E os homens levavam aonde? Para os apartamentos Até aí deles. tudo bem. Até aí tudo bem. Cada um faz o que quer. Faz o que quer. E esses homens moravam sozinhos, eram solteiros, moravam sozinhos. Até um dia que ele mata o primeiro homem durante o programa. Ele mata de uma maneira terrível. Ele embebeda esse homem, ele esfaqueia esse homem, ele amarra esse homem, depois ele toma banho, janta, rouba e vai embora. Ele fez isso uma primeira vez. Depois de um tempo, e voltou a fazer programa. Depois de um tempo, ele fez a segunda vez, fez a terceira vez, fez a quarta vez, fez a quinta vez. Meu Até Jesus. que um delegado do DHPP, que é falecido, falou, pera um pouquinho. Nós estamos diante de um maníaco. Aqui, o maníaco da onde? Do Trianon. Aí sai o quê? Notícias no jornal. Maníaco do Trianon, por causa da prostituição. Aí, um jovem de 21 anos, estudante da USP, ele pega o carro dele e ele, sabendo que tinha programas de homens ali no parque, ele foi com o carro dele. E ele colocou... Quem que estava lá? O maníaco do Trianon. O maníaco do Trianon entrou, eles fizeram lá alguma coisa sexual e trocaram o telefone. E depois, o maníaco do Trianon cometeu um erro. Ele começou a ameaçar o cara querendo dinheiro, falando o seguinte, eu vou contar para sua família que você é gay. Só que esse rapaz era gay assumido e a família sabia. E de tanta pressão, ele procura o quê? Ele procura uma delegacia. E quando ele procura a delegacia, eles indicam para ele falar com esse delegado do DHPP, e quando ele conversa, ele falou, pera um pouquinho, você pegou um... Como é que esse cara faz um retrato falado? Bom, legal. Aí ele falou, você tem o telefone dele? Tem. Então é o seguinte, entre em contato com ele, fala que você quer fazer um programa. E marcaram uma noite. Só que lá estava cercado de polícia, tudo disfarçado. Quando o maníaco do Trianon chegou, foi preso. Ele foi preso e na delegacia ele confessa com a maior frieza, igualzinho o maníaco do parque. Ju, é impressionante. Te convido você a ir no meu canal Na Cena do Crime, que eu consegui essas gravações. Ele fala como eu estou falando com você. Ele fala como você conversa com seu pai, com sua mãe. Ele conta o prazer... Sem arrependimento nenhum. Ele conta o prazer que ele tinha em fazer tudo aquilo. E aí ele foi condenado. E aí, só uma coisa interessante também, o primeiro movimento organizado homossexual aconteceu por causa dele. Foi feito na frente do Parque Trianon da Avenida Paulista. Olha que curioso. Nossa. Por quê? Porque os gays estavam sendo mortos. E foi feita a primeira manifestação. E hoje nós temos a parada gay, que para mim, o DNA e o início foi com o maníaco do Parque Trianon. E aí, ele foi condenado, porque ele era réu confesso. E ele foi preso. 3 anos depois, ele morre na cadeia. Assassinado ou ele se Aí matou? a gente foi saber o que era, do que ele morreu. O quê? E aí, ele tinha meio que escondido, ele tinha, que foi década de 80, HIV. E ele talvez até nem soubesse. E ele morreu na cadeia. Mas é uma história emblemática, é uma história para mim que você pode virar filme, pode fazer um monte de coisa com ela, da mesma periculosidade, da mesma, que o maníaco do parque. São pessoas muito parecidas. Então nós temos o maníaco do Parque Trianon e o maníaco do parque. Do Parque